cordeiro aberto um dos 7 selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei uns cavalos, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o 3º selo, ouvi o 3º animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E aí diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Deus querido, a tua palavra é santa, aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós dissemos, capítulo 1 do Apocalipse, a introdução do livro, falando o que Jesus fez na cruz do Calvário, que nos constituiu reino, sacerdote para ser Deus e Pai. Então fala da obra executada por Cristo e daquilo que a igreja é. Nós somos o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e nós temos direito à vida eterna se permanecermos fiéis ao Senhor. Capítulo 2, capítulo 3 é a história da igreja em todas as eras na terra. No capítulo 4, então começa agora uma nova fase. Depois disso, começa o capítulo 4 e João começa a dizer o que aconteceu. Agora no capítulo 6 começa já a grande tribulação. Capítulo 6 já está dentro daqueles 3 anos e meio finais. Aqui começa agora a grande tribulação. O que acontece aqui agora? Veja bem, Jesus agora vai retribuir para as pessoas que não aceitaram a Ele como Salvador o castigo que elas merecem. A igreja já está no céu com o Senhor, já está nos ares com o Senhor, já passou pelo galardão, pela ceia, pelas bodas do Cordeiro e assim por diante. Então, quando a gente olha para a Santa Ceia tem 3 tempos: passado,
o que Cristo fez por nós, nos salvou, nos regenerou, nos adotou como filho para Deus e Pai. No presente, o que Ele está fazendo em nós, nos santificando, nos aperfeiçoando, para habitarmos eternamente com Deus. E no futuro, o que Cristo prometeu por nós. No passado, lembramos o que Cristo fez, no presente o que Ele está fazendo e no futuro o que Ele prometeu. Porque Ele disse que na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu teria dito, vou preparar lugar, e aonde eu estou vocês vão estar convosco, vão estar com Jesus, vão estar com Jesus, vão estar com Ele lá. Então nós temos certeza que nós temos assegurado o céu, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então agora o capítulo 6 fala o que está acontecendo na terra para as pessoas que negligenciaram a vida cristã, porque esses mortos aqui você vai ver, que eu vou explicar para você, que são da grande tribulação, aqueles que não se marcaram pela besta, eles vão morrer por causa da salvação. Hoje você não morre, exceto alguns países muçulmanos aí que matam os cristãos, mas hoje não morre como vai morrer na grande tribulação, porque depois do arrebatamento, que se levantar o anticristo, a coisa vai complicar para o lado das pessoas que não se marcarem pela besta, porque a marca da besta vai ser um controle daqueles realmente que são seguidores da besta e os que são seguidores de Cristo. Quem não é marcado é porque segue a Cristo, é inimigo do anticristo. Então a perseguição vai ser ferrenha, mas a igreja já está com o Senhor. Então nesse capítulo 6 nós vemos aqui que o cordeiro, ele abre o livro, verso 1, e havendo o cordeiro aberto o livro, que você viu no capítulo 5, João chorava porque não tinha ninguém para abrir o selo, mas de repente alguém falou assim, ó, tem aí o Cordeiro de Deus que foi morto, esse vai abrir o selo. Então ele abriu o selo. Então você vai ver agora que o Cordeiro abre o primeiro selo. O Cordeiro, veja bem, abriu o primeiro selo. Esse primeiro selo, veja bem, do primeiro ao quarto selo, nós vamos ver nesse capítulo o julgamento de Deus sobre os ímpios. Então veja bem, abriu o primeiro selo, no versículo 2 aparece um cavalo branco. Muitos comentaristas bíblicos, que cuidado com essas bíblias de estudo, eles dizem, eles registram que esse cavaleiro é Jesus Cristo, mas não é o Senhor Jesus Cristo, porque a própria Bíblia Sagrada explica porque não é o Senhor Jesus Cristo. E olha que tem muita gente boa aí, que diz que é mestre, é doutor em teologia, e não faz uma exegese do texto, e pega esse camarada aqui, eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Muitos registram, é o Senhor Jesus Cristo, mas não é o Senhor Jesus, ele se parece com Cristo, montado num cavalo branco, tinha um arco, tinha uma coroa, mas ele saiu vitorioso e para vencer. É o que diz o texto aqui. Ele saiu vitorioso e para vencer. Quando você volta no capítulo 5, você vai ver que Jesus Cristo já venceu e é vencedor. Quero parar um pouco com você aqui. Tem muitas igrejas que parecem que é de Jesus, mas não é de Jesus. Tem muitas pessoas que falam de Jesus, mas não é de Jesus. O anticristo, que esse cavalo aqui, veja bem, é a figura do anticristo para enganar muitos, porque a Bíblia diz que ele saiu vitorioso para vencer, mas a Bíblia já tinha dito, o anjo já tinha dito, o ancião já tinha dito, que Jesus venceu e é vencedor. A similaridade das coisas na igreja tem prejudicado muitas vidas. As pessoas pensam, irmãos, que é de Deus. Lembra quando tinha esses movimentos de avivamento e tantas coisas que aconteceram? É de Deus. Não é de Deus, irmãos. Parece, mas não é. Irmãos, eu sempre falo, vai lá na Praça Sé comprar prateado ouro lá para você ver se você não vai comprar ferro velho. Parece bonito lá, mas não é não, filho. Aquilo é só para enganar. Aqui esse cavaleiro é o anticristo, preparando
preparando a guerra contra as pessoas que se marcaram pela besta e contra as pessoas também, contra as pessoas do mundo. Então, essa figura aqui é o anticristo. Essa aqui é o representante das tentativas humanas de estabelecer a primeira paz, porque ele vai tentar promover uma paz já no começo, quando a igreja for arrebatada. Ele vai tentar convencer o povo que ele tem a solução dos problemas da humanidade. Então esse cavaleiro é uma tentativa humana de tentar promover a paz, mas não vai promover paz coisa nenhuma. Ele vai trazer desolação, porque como foi pregado aqui ontem à noite, Deus está está no domínio de todas as coisas, e foi muito boa a palavra do presbítero ontem à noite. Irmãos, toma cuidado com isso. Então esse cavaleiro é o anticristo, não é o Senhor Jesus Cristo. Se parece com Cristo, mas não é Cristo. Parece que é crente, mas não é crente. Parece que é igreja, mas não é igreja. Cuidado, cuidado, irmãos. Guarde a tua alma, zele pela tua salvação. Tenha amor a você mesmo. Cuidado, muito cuidado. Eu sempre falo, irmãos, nós temos que, existe uma palavra que nós cristãos não costumamos com ela, não temos costume com ela, chama-se reciclagem. E reciclar a vida espiritual é a parte da conversão. Conversão é cotidiana, todo dia você tem que se reciclar, todo dia é a conversão diária. Outra coisa, agora nós vemos no versículo 3 e 4, a abertura do segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Verso 4: e saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Esse segundo cavalo vermelho, ele representa a guerra e muito derramamento de sangue humano. Vai acontecer que ele vai ter poder para matar os cristãos, que você vai ver aqui, muitos que estão clamando lá: até quando, Senhor? E também vai matar do lado da besta também, com certeza, como alguns comentaristas dizem também, eu creio nisso. Então esse cavalo vermelho foi dado poder para tirar a paz da terra. Olha o verso 4: e saiu o cavalo vermelho que estava sentado sobre ele, e foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. O falso cristianismo, os falsos cristãos, tira a paz ele tira a paz do grupo que ele congrega, ele tira a paz de tudo. Aquilo que parece, mas não é, irmãos, é aquilo que Jesus falou, é o joio no meio do trigo. Só que você não pode arrancar. Quem vai arrancar é os anjos. É os anjos que vão arrancar. Então, esse problema que parece que é, mas não é. Então, esse cavalo vermelho foi dado para tirar a paz da terra. Olha só. Agora, e que matasse uns aos outros. As pessoas vão se matar. É cristão? Vão matar. O cristão com certeza também vai tentar se defender e vai acontecer desgraça. Não sei, porque eu não quero estar aqui e nem quero que você esteja. Eu quero que você já foi arrebatado, está no céu, gozando as delícias celestiais já com Jesus. Então toma muito cuidado com isso. Foi-lhe dada uma grande espada. Espada fala de linação, da paz oferecida pelo anticristo. O anticristo agora dá uma grande espada, e Deus permitiu que esse camarada matasse, olha, a terça parte da terra, matou gente adoidado, as pessoas matassem um ao outro com a grande espada. Irmãos, tome cuidado com o que você está ouvindo e cuidado com aquilo que você está crendo no teu coração, porque um dia, se nós não estivermos preparados, nós vamos passar por isso. Não sei se Jesus vai buscar. Pastor, mas Jesus vai demorar a voltar. Não sei, você também não sabe. A Bíblia não marcou o dia nem a hora. Ele só falou: eu voltarei. E como diz Apocalipse, Maranata, hora vem Senhor Jesus. A noiva diz vem, o noivo diz vem, e todos que amam o Senhor, diga vem o Senhor Jesus.
Agora abre o terceiro selo, do versículo 5 ao versículo 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem, vê, olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E eu vi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que eu vejo aqui agora, nesse versículo 5, versículo 6? Esse cavalo preto, ele representa a grande fome que acontecerá devido à guerra causada pelo cavalo vermelho. O cavalo vermelho causou uma guerra tremenda. Automaticamente, quando existe guerra, após a guerra, e já dentro da guerra existe fome. Porque o que os governos fazem? A primeira coisa que faz é encher os celeiros das forças armadas, que para guerrear, para defender a nação. E o resto do povo, quem é mais antigo aqui lembra quando existiu as guerras, os nossos antepassados contavam, você lá no sítio não tinha querosene, não tinha açúcar, não tinha sal, você não tinha nada, você tinha que sobreviver de acordo com o que você podia fazer. Por quê? Então esse cavalo preto, ele representa a grande fome que vai acontecer após a guerra causada pelo cavalo vermelho. Então todos os meios de sobrevivência das pessoas serão racionados e encarecidos. As pessoas vão pagar caro para comprar um pão e não vai ter pão, e só vai comprar quem é marcado pela besta. Quem não é marcado pela besta não vai poder comprar, porque se for comprar é pego e é morto. Olha a situação. Firme com Jesus, para você não passar por isso. O Apocalipse, chama-se revelação, a palavra Apocalipse do grego quer dizer revelação, que é a revelação para a igreja. Se prepara, não tem aquele louvor? Prepara-te, ó igreja, para subir. Nós temos que estar preparados para não passar por essas coisas. Porque o que Deus falou, irmãos, o que Deus falou, vai acontecer. Ou nós queiramos ou não queremos, Deus vai executar a sua obra. O seu plano de salvação tem que ser executado. Então esse cavalo, veja bem, ele vai, todos os meios de sobrevivência das pessoas serão racionados e encarecidos. Outra coisa que eu vejo aqui, que esse cavalo especifica a grande fome da grande tribulação. As pessoas vão sofrerem muito, passar necessidade, passar fome. Irmãos, não vai ser fácil para quem ficar. Vigia, que Jesus falou para os discípulos, a todos eu digo, vigiai e orai, porque não sabeis a hora que o Senhor voltará. Uma coisa eu digo a todos, eles vigiai, que não sabeis que hora voltar o seu Senhor. Vejamos agora versículo 7 e versículo 8, o 4º selo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei. Só um minutinho só. Você prestou atenção? Verso 3 termina vem e vê. Versículo 5, ele está aqui, vem e vê. Versículo 7, vem e vê. O que a gente aprende com isso, irmãos? O anjo está falando, e eu vou te mostrar o que vai acontecer. Você vai escrever para servir de testemunho. Irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria. É mais sério do que a gente pensa. Porque às vezes a gente não valoriza o que Deus deixou para nós, já é revelado, escrito. Olha aqui, vem e vê. Verso 8, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. O que eu aprendo aqui, irmãos? Esse 4º cavalo amarelo, veja bem, agora esse cavalo, que foi aberto o 4º selo para esse cavalo representa a morte, que segue o rastro do fracasso humano de estabelecer a paz.
No versículo 8 foi tentar estabelecer a paz, mas não conseguiu. Então agora esse cavalo, ele representa a morte que segue o rastro do fracasso humano de estabelecer a paz. O anticristo tentou estabelecer a paz, mas só existe um que estabelece paz, que é o príncipe da paz, é o Senhor Jesus Cristo. Homem não consegue colocar paz em lugar nenhum. Existe intimidação por nações poderosas que colocam lá um jugo, mas sempre existe aquelas pessoas que não aceitam serem subjugadas. Então esse cavalo aqui, ele representa a morte que segue o fracasso humano de estabelecer a paz. O anticristo tentou, mas não conseguiu. Quando não consegue paz, o que acontece? Acontece guerra. O que eu aprendo com isso, irmãos? Seu nome é morte, e o Hades, a região dos mortos, vem atrás dele para apanhar as suas presas, como diz o versículo 8, deixa bem claro aqui: e olhei o cavalo amarelo, estava sentado sobre ele, tinha o nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, com peste, com as feras da terra. O que eu aprendo com isso, irmãos? Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? É que a morte e o Hades, a região dos mortos, vem atrás dele para apanhar as suas presas. Você já assistiu aquele filme O Ghost? Quando as pessoas morrem com Jesus, vem um anjinho lá, leva a pessoa, né? E os que morrem sem Jesus, o que acontece? Vem os capetinhas lá e já leva. E existe uma briga. Aquilo é um filme que não é bíblico. Mas aquilo serve como ilustração. É exatamente isso. Tanto o inferno vem buscar quem morre, como Deus recebe os que morrem. O inferno vem buscar, mas o salvo é diferente, irmãos. O salvo, o anjo não vem buscar. O salvo sobe para o céu. Morreu agora, filho, você já vai para o paraíso, onde Jesus inaugurou. Existe uma diferença. Ah, pastor, mas já ouvi tanto testemunho que a pessoa viu. Eu também já vi e ouvi, e eu sei que isso é verdade. Deus mandar um anjo avisar que vai recolher, mas o anjo não vai levar você para o céu. A tua alma, o teu espírito volta para Deus que deu, você é dele. Agora o diabo vem buscar, o inferno vem buscar as pessoas que morreram. É por isso que na maioria dos casos, pessoas que morrem sem Jesus, a pessoa pode ser até simpática, mas você olha no caixão e fala, misericórdia. E você vê um crente feio, mais feio que dói. Morreu, você olha no caixão e fala, rapaz, o que será? O que aconteceu? Fizeram maquiagem? Será que fizeram? Não, é o resplendor da glória de Deus, irmãos. É diferente, a pessoa subiu para o céu. Vai ficar o corpo aqui na terra, mas esse corpo um dia vai ser ressuscitado num corpo glorificado para a glória de Deus. Então, veja bem, agora o inferno vem para apanhar as presas. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte dos habitantes da terra. Olha só, a quarta parte, esse cavalo aqui vai ter autoridade para matar. Meu irmão, vai morrer gente, hein? O inferno vai ficar lotado, hein? E os salvos não, os salvos já vão por debaixo do trono, até sair debaixo do trono lá. Mas quanta gente vai para o inferno. Outra coisa que eu aprendo nisso aqui, irmão, tinha o poder de matar como desejasse, porque olha, diz aqui, ó, você vai matar com espada, com fome, com peste e com fera da terra. De que jeito você quer matar? Pode matar. Esse cavalo é o anticristo dominando, como diz a rapaziada, está dominado pelo mal e vai acontecer isso. Bom, o que eu aprendo agora no versículo 9 ao versículo 11. Agora do versículo 9 ao versículo 11, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, porque habitam dos que habitam sobre a terra?
E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos com eles, como eles foram. Existe uma confusão teológica aqui. Meu irmão, eu já ouvi cada uma. Veja bem que essas pessoas que morreram, foi dada a elas vestes brancas, e foram para baixo do trono. Não é a igreja, porque a igreja foi arrebatada. São as pessoas que ficaram na grande tribulação, que não se marcarem pela besta, por amor a Jesus, por amor à salvação. Não é a igreja. E muitos que é a igreja. A igreja aqui não vai estar com vestes brancas. A igreja vai estar com o corpo glorificado, com o corpo que o Senhor Jesus Cristo tem hoje, irmãos. Irmãos, não acredite em tudo que você ouve, não, irmãos. Então o que eu aprendo com isso daqui, irmão? Abrindo o quinto selo, aparecem as almas dos que foram mortos na grande tribulação. Então revela a morte dos santos de Deus por causa da fé, como diz o versículo 9. A fé deles, que foram mortos pela sua fé e que deram testemunho pela palavra de Deus. A igreja foi arrebatada lá no começo do livro do Apocalipse. Agora essas pessoas deram a sua vida para ganhar vida. E agora estão debaixo do trono lá, que eu aprendo com isso. Revelam a perda dos mártires por vingança. As pessoas morreram, verso 10 deixa bem claro isso, e clamavam com grande voz dizendo: até quando o verdadeiro santo dominador não julgas e vinga o nosso sangue, porque é dos que habitam sobre a terra? A igreja, irmãos, não pede vingança contra Satanás, nem contra o anticristo, porque a igreja está no corpo glorificado, gozando das delícias da eternidade já com o Senhor. Já vamos passar para a eternidade garantido. Agora, aqueles que foram mortos pelo anticristo, pela besta, por tantas outras coisas mais, estão clamando por isso. Vinga o nosso sangue. E a igreja, irmãos, a igreja, mesmo que você morrer, você nunca vai pedir vingança de Deus. Você vai pedir a misericórdia de Deus, como pediu Estevão e tantos demais que morreram, e vendo a graça de Deus nas suas vidas. Então essa aqui revela os mortos da grande tribulação. Esse é um apelo à fé deles, que eles morreram por causa da fé da palavra, e agora eles pedem vingança. Revela a resposta de Deus aos mártires, assim suas recompensas. Versículo 11: e a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dado que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, de seus irmãos, que haviam de ser mortos por como eles foram. Vestes brancas, aqui alguns comentaristas fazem uso da seguinte expressão: vai ser um alívio para eles no momento de desespero deles, que eles querem vingança, então Deus vai dar. Agora veremos a razão do julgamento sobre os de Deus sobre os ímpios. Daqui para frente agora, você vai ver agora o julgamento de Deus sobre os ímpios. Agora vamos ver. Primeiro, por causa das almas que foram mortas por causa da palavra de Deus. Versículo 9. Deus agora vai aumentar o castigo, não é porque eles pediram vingança, mas por causa que as pessoas assassinaram os servos de Deus. Então Deus vai aumentar o castigo sobre elas. Então os que foram mortos por causa do testemunho que deram de Deus, no versículo 9, Deus agora vai aumentar aqui na terra as catástrofes. Vai aumentar agora a sua ira sobre esse povo. Nesse texto reflete a necessidade moral do julgamento de Deus sobre todos. Deus tem um compromisso de salvar o seu povo, mas Deus também tem um compromisso com a sua palavra de julgar o ímpio. E Deus não pode falhar de nenhum lado. Deus não pode deixar de levar você para o céu como Ele prometeu, e não pode deixar de castigar o ímpio como Ele prometeu também. Essa é a questão. Então agora,
você vai ver daqui para frente agora, a partir da abertura do sexto selo, que está agora do versículo 6, versículo 12, até o capítulo 7, versículo 17, agora Deus vai agora aumentar o castigo, porque esse sexto selo vai do verso 12 do capítulo 6 até o capítulo 7, versículo 17. Olha só, versículo 12: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondendo-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro. O próprio povo reconhece agora que Deus está irado. Versículo 17: porque é vindo o grande dia da ira, da sua ira, e quem poderá subsistir? Capítulo 7, verso 1: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, dentro ainda do sexto selo. Os 4 anjos que estavam no canto da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi um outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, nem até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Não é as pessoas como se pregam aí. 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Está dentro do sexto selo. Aqui agora na grande tribulação. Eles vão ser assinalados para fazer o quê? Alguns dizem que é no começo da tribulação, outros dizem que é no meio, não importa, não quero estar aqui, nem quero que você esteja aqui para ver. Se vai acontecer que Deus vai mandar esse anjo para assinalar os 144 mil judeus, para pregar o evangelho na marra. Não aceitaram Cristo, mas agora vão reconhecer a Cristo e pregar o evangelho de Cristo na marra. E diz o versículo 5: da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulão, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Irmãos, é interessante você notar aí que está, bem claro, que os 144 mil são judeus, 12 mil de cada tribo de Israel. Veja bem, o que eu aprendo nesse sexto selo? Primeira coisa, o sexto selo representa o juízo de Deus na forma de fenômenos cósmicos. É a primeira coisa. Versículo 12 do capítulo 6. Deus vai agora usar a natureza. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, terremoto. O sol tornou-se como negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Deus vai começar a trabalhar agora com o que Ele criou, em favor do homem, contra o homem. Deus criou, a Bíblia fala que tudo que Deus criou era bom.
Agora, Deus vai pegar essas coisas que foi tão bom para a humanidade e vai usar contra a própria humanidade. Para mostrar que Ele é Senhor dos céus e da terra e que Ele tem poder de fazer o que Ele quiser. Então, primeira coisa, um grande terremoto. O sol vai se escurecer de uma maneira tremenda, como diz o versículo 12 aí do capítulo 6. A lua vai tornar-se como sangue. Coisa que você vai olhar para a lua toda avermelhada. As estrelas do céu caíram sobre a terra, versículo 13 do capítulo 6, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um forte vento. Já pensou isso, irmãos? Aí uns falam assim, olha, isso aqui são os demônios que vai cair do céu. Não, vai ser realmente os astros. Deus vai usar exatamente, veja bem, as coisas sobrenaturais, as coisas naturais que Ele criou, os fenômenos cósmicos, para mostrar para o homem que Ele criou tudo e na mão dele está o querer efetuar, e Ele faz como Ele quiser. Então o que acontece? Agora, o sol escureceu, a lua tornou-se sangue, caiu as estrelas. A Bíblia diz no verso 14, o céu retirou-se como um livro que se enrola. Verso 14 do capítulo 6. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes lhe foram removidos do seu lugar. Alguns comentaristas acham que esse versículo, esses dois versículos 13 e 14, vai acontecer também lá no final da grande tribulação, quando Jesus já vai voltar com a igreja. Não importa, o importa é que Jesus está tratando, Deus está tratando com as pessoas que não obedecem ao chamado de Deus, a pregação do Evangelho. Deus está tratando com essas pessoas. Então o céu se enrola, o céu se esconde das pessoas. O céu se esconde das pessoas. De que maneira é isso? Não sei, irmãos, eu não posso falar que a Bíblia não relata, não detalha. Alguns comentários dizem assim, olha, as pessoas vão olhar e não vão ver nada mais. Não, não é assim. Eu não sei, a Bíblia não fala nada. A Bíblia só fala isso, que o céu se enrola. Se enrolar é esconder. Vai se esconder das pessoas. Outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, o céu se enrolou, se retirou-se, como o livro que se enrola. Todos os montes foram removidos do seu lugar. Verso 14 também diz sobre isso. Os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Você já pensou? Você conhece uma ilha, você conhece a Serra do Mar? Cadê a Serra do Mar? Já não está mais aqui. O Criador, Ele faz o que Ele quer. Meu irmão, isso é, até o versículo 11, é a média tribulação. Agora, não aceitou? Agora a ripa vai comer. E as pessoas estão brincando ainda de ser cristão, brincando de ser igreja, brincando de ser pastor, brincando de ser líder, brincando um monte de coisa. Irmãos, a coisa é séria. Salvação é gratuita, mas não é engraçada não, irmãos. Como dizia no século XVI um grande homem de Deus, salvação é regrada com lágrimas e adubada com oração. Você tem que chorar muito e orar bastante para você alcançar o céu. É de graça? É. Mas vou dizer uma coisa para você. Você tem que ser perseverante. Então todas as autoridades, os seus súditos se esconderam em cavernas de montanha. Versículo 15. Aqui você vai ver os poderosos agora. Tudo se escondendo na montanha. Tudo com medo. Aqui verso 15. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Em verso 16, diziam os montes, o rochedo, cai sobre nós. O ser humano é tão ruim, que ao invés de falar assim, Jesus me perdoa, Deus me salva, não pede para o monte cair sobre ele. O bicho ruim é o ser humano, hein? Irmãos, que coisa terrível. Não é brincadeira. Ah, pastor, mas é porque eles não têm Espírito Santo na terra. Irmãos, hoje o Espírito da graça está derramado em todo o coração, sobre todos, está sobre todos, sobre todos. E você fala do Evangelho, a pessoa dá risada. A pessoa não acredita. E não estou falando de muita gente que não é crente, estou falando de pessoas que se dizem cristã. Você fala de escatologia para a pessoa, fala de que Jesus vai voltar. Ah, vai voltar nada, rapaz. Vamos morrer, vamos para o céu é eterno.
Todas as autoridades, seus súditos se esconderam nas cavernas. Todas as classes sociais clamam que as montanhas caem sobre eles, para esconder-se do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira de Deus. Versículo 16. O versículo 17 diz que é chegado o grande dia da hora do Senhor. Quem poderá resistir? Profeta Sofonias, profeta Joel e tantos outros profetas, irmãos, que pediam, os povos pediam o dia do Senhor. Vocês acham que o dia do Senhor é dia de bênção? O dia do Senhor é dia de trevas, de negridão. Esse dia vai acontecer. E as pessoas pedindo para o dia do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja, irmãos, e que estejamos aqui. Ainda não é o juízo final, é apenas julgamento temporal por meio de calamidades naturais. Então, se Deus permitir, próxima vez vou ministrar agora dentro do capítulo 7, ainda esse sexto selo, porque o sexto e o sétimo selo é para encorajar os cristãos a viver uma vida digna de cristão. Porque se não viver uma vida digna de cristão e morrer sem Cristo, irmãos, vai para o inferno. Agora, se viver uma vida de cristão digna, um dia vai ser arrebatado, morreu, mas vai ser arrebatado no corpo glorificado. E se estiver vivo, vai ser levado junto com os mortos, e todos juntos subiremos, quando está Tessalonicenses capítulo 4. Ouvindo a trombeta do arcanjo, vai tocar o anjo de Deus, o Senhor vai vir buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, todos juntos subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Irmãos, eu estou preocupado, porque o arrebatamento já está próximo, a igreja está próxima a ser arrebatada, o povo de Deus, irmãos, está próximo a sair da terra. Deus quer fazer algo novo na sua igreja, trazer um reavivamento, trazer no coração das pessoas sentimento de gratidão, irmãos, com a salvação, ser grato porque Deus te salvou, Deus te amou, te salvou, para você glorificar e exaltar o nome dele. A igreja não passará pela tribulação, a igreja já está com o Senhor, mas quem não vigiar, irmãos, por isso que aquele louvor diz: vigiai e sempre orai, ó crente, breve Cristo voltará. Você está preparado? Se não se prepara, meu irmão, porque o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Amém, irmãos?